Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Você pode achar o seu lugar, sentando, em silêncio, já abrindo o seu coração, abrindo os seus ouvidos, para acolher a palavra de Deus. E vai pedindo agora: Espírito, enche a minha vida, para que você possa escutar essa palavra. Tem que ser no poder do Espírito Santo. É Ele que vai preparar os nossos corações. Então peça agora ao Espírito Santo: vem encher meu coração de amor. Pede. Que nada te distraia agora, que nada tire você da presença do Senhor. Ele quer curar nesse momento agora à tarde. A palavra de Deus cura. Abra teu coração e pede ao Espírito Santo agora, com todo o coração. Espírito, enche. Vem, Espírito. Espírito, levante os braços e peça: enche a minha vida. enche-me com teu poder. Peça: enche-me com teu poder. de ti eu quero, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. mais uma vez: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante seus braços para Deus, erga Ele agora. As minhas mãos eu quero levantar, E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu levanto para Deus. Levante elas. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue o salmo, que é o tema deste nosso acampamento, em que nós clamaremos por milagres. Abra no Salmo 62, na Bíblia Ave Maria, é o 61. Salmo 62, na Bíblia Ave Maria, 61, versículos 12 e o 13. Versículos 12 e 13. Numa só palavra de Deus, compreendi duas coisas: a Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo suas obras. Duas coisas andam juntas com Deus: poder e bondade. Deus só age com bondade, Deus só exerce seu poder com bondade. O querer é nosso, mas não nos esquecemos, o poder é de Deus. O querer
é meu, mas o poder é de Deus. Vamos repetir isso? O querer é meu, o poder é de Deus. Muitas vezes nós queremos algo, porém Deus quer muito mais. Quero começar dando-lhes um testemunho, mas para contar esse testemunho, eu preciso partilhar com vocês uma coisa da vida pessoal, que meus amigos que me conhecem mais de perto, certamente vão concordar. Graças a Deus que inventaram um tal de microfone sem fio. Eu era o maior arrebentador de cabo de microfone, uma topeira, verdade. Quando eu levei a Neuzinha, minha doce amada, da qual estou 31 anos casados, 3 filhos, um neto chamado Davi e um neto chamado Felipe, que nasceu agora dia 11, o dia de São Bento, 11 de julho. Quando eu levei a Neuzinha a primeira vez para conhecer meus pais, chegando à mesa, a minha mãe perguntou para a Neuzinha: Roberto, já lhe deu algum banho de refrigerante? Primeira coisa que ela perguntou. Toda namorada dele, ele dava banho de Coca-Cola. Aí a Neuzinha respondeu: já, dona Joana, já sim. No primeiro dia eu me lembro que tinha uma corrida na televisão. Não lembro qual que era, se era Nelson Piquet ou antes, já que tem mais de 30 anos. Mas eu me lembro que eu chamei a Neuzinha, inclusive, para ir almoçar comigo, lá na sala, para a gente ver a corrida. E eu levei o prato de comida, esqueci o refrigerante. Pus o refrigerante no sofá, fui buscar o copo de refrigerante, pus o refrigerante no chão, sentei num prato de comida, levantei, chutei o copo de Coca-Cola. Fui escovar o dente, usei pasta de barbear. Aí a Neuzinha falou: será que ele está muito emocionado? Eu falei: não, é o meu normal, mas eu melhorei muito. Por que estou contando isso? Para dar um testemunho a vocês. Eu sou missionário católico desde 1979, viajando pelo Brasil e pelo mundo. Mas em 1985 eu fui dar um encontro no interior do estado do Mato Grosso, uma cidade chamada Campinápolis, no norte do Mato Grosso. E eu estava pregando, para variar, com microfone com fio. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E quando eu tropecei naquele microfone, eu estava com um sapato daquele de salto de sola de couro, aquele sapato com aquela sola doída, e eu tropecei e tinha um estrado. Eu, para não cair, levei o pé para frente e dei um pisão no pé de uma senhora. Ainda dei aquela torcida, só escutei o berro. Ai! Tinha uma senhora no nosso encontro que sofria de elefantíase, e a perna dela doente era 2 vezes o diâmetro da perna sadia. Adivinhem quem eu pisei, qual perna eu pisei? Adivinhou? A perna doente. E eu olhando que vazou sangue, pus. Como é que eu vou continuar a pregação? Me abaixei, rezei com ela com todo carinho, para Jesus passar a dor dela, para sarar a dor. Eu me lembro, foi a pregação mais difícil de chegar ao fim. À medida que eu pregava, eu escutava o gemido da mulher, não foi embora. Ai, está doendo demais. Eu falei: por que essa mulher não vai embora? Glória a Deus por ela. O meu querer é que ela só parasse de sofrer dor. E rezei.
Uma semana depois, o padre daquela comunidade, que até já partiu para a casa do pai, ligou lá em casa: Roberto, a mulher ficou curada da perna da elefantise. E ele disse assim: mas que pisada santa, hein? Glória a Deus, eu digo. Glória a Deus. O querer é meu, mas o poder é de Deus. Deus usou até meu jeito trapalhão para aquela mulher ser curada da pisada do pé. Ser curada daquela elefantise com a pisada do pé. Há quanto há outro caso que eu quero contar a vocês, que mostra o poder, a bondade e o bom humor de Deus. Deus é bem-humorado. Há 4 anos atrás eu fui dar encontro na cidade chamada Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul. Uma senhora veio me procurar dizendo assim: Roberto, a minha filha há muito tempo não engravida. Você poderia rezar por mim, em favor de minha filha, para que a minha filha engravide? O querer é meu, mas o poder é de Deus. E fomos rezar por ela. Impus as mãos sobre o ventre dela com a Neuzinha, que é a minha companheira de missão, a pregadora mais charmosa que existe. E naquele momento que nós rezamos, eu pedi: Jesus, que a filha dela, onde quer que esteja, engravide. O ano passado voltamos lá em Três Lagoas, e veio a senhora trazendo 2 crianças de 3 anos de idade. Eu olhei, mas são gêmeas, não parece muito uma com a outra, não são gêmeas? Não, um é meu filho, outro é meu neto. Eu me tornei mãe e avó ao mesmo tempo. O poder é de Deus, a bondade, o querer é meu, mas o poder é de Deus. Ele age sempre com bondade e poder. Às vezes o nosso querer não é igual ao querer de Deus. Às vezes nós queremos algo que Deus, da sua bondade, lá na frente, vê que não vai ser o melhor para nós. Então Deus, da sua bondade, no seu poder, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele fala: espere um pouquinho, deixa eu fazer do meu jeito. E nós vamos pegar uma palavra na Bíblia, no Evangelho de São João, que mostra o poder e a bondade de Deus. O Evangelho de São João, nele, São João conta apenas 7 milagres. É interessante. Quando na teologia nós estudamos o Evangelho de São João, é o evangelho mais profundo. São João, ele conseguiu resumir os milagres principais de Jesus em 7. Os 2 primeiros foram realizados na família. O primeiro lá em João 2, as bodas de Caná. O segundo em João 4, um pai que pede para um filho que está morrendo. Então os 2 primeiros milagres foram realizados na família. Deus santifica o casamento e Deus cura a relação pai e filho, filho e pai. O terceiro milagre que Jesus faz, no capítulo 5, é um homem que está 38 anos doente na beirada de uma piscina, paralítico. O quarto e o quinto milagres é Jesus que está acima da natureza. Multiplica os pães e depois anda sobre as águas, desafiando as leis da física, porque ele, como Deus, está acima de toda a lei da física. O sexto milagre já está no capítulo 9 do Evangelho de São João, quando Jesus cura um cego de nascença. E o sétimo milagre, o mais espetacular, que leva Jesus à morte, ele é colocado inclusive 7 dias antes
de Jesus começar a sua peregrinação até a cruz é a ressurreição de Lázaro. Então os 2 primeiros milagres são realizados na família, e são realizados em Caná da Galileia. São João coloca Caná como lugar dos 2 primeiros milagres, para santificar a família, para dizer que família é muito importante, que ninguém vive sem família, que a sua família vem depois de Deus em primeiro lugar. Vamos tomar o segundo milagre, é o capítulo 4 do Evangelho de São João, é no versículo 46 em diante. Tome a sua Bíblia aí, no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 46 e seguintes. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Primeiro milagre. Então ele está em Caná, ele está na cidade de Caná. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer, moribundo, com a doença mortal, uma doença que não tem mais esperança. Disse Jesus: se não vistes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quantas mães, quantos pais estão fazendo oração como esse pai aqui? Senhor, desce antes que meu filho morra na droga, no alcoolismo. A droga é chamada de a praga do século 21. A dependência química tem levado muitos pais e mães, esposas, esposos, a esse momento de desespero. Senhor, desce, vem, antes que essa pessoa que eu amo morra. Versículo 50, vai, disse-lhe Jesus: o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou deles então a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, às 7ª, quer dizer, 1h da tarde, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem. E creu, tanto ele como toda a sua família. Versículo 54 é a conclusão. Este foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. O segundo. É o segundo milagre naquele lugar. Tudo na família. Mas é interessante que aquele pai não viu o milagre imediatamente. Ele andou. Ele passou por a noite inteira. 24 horas ou mais depois é que ele ficou sabendo do milagre, mas ele partiu acreditando na palavra do Senhor. Ele não duvidou. Nessa leitura, nós retiramos 4 condições para o poder de Deus se manifestar em nós. 4. Nessa leitura, nós podemos tirar 4 condições, 4 requisitos
para que o poder de Deus atue em nós, para que nós possamos provar da bondade contínua de Deus na nossa vida. Primeira condição para provar da bondade e do poder de Deus: ir até Jesus. Ir até Ele. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nessa semana em que eu estava pregando na missão da Canção Nova, até quinta-feira, na missão da Canção Nova em Cuiabá, nós tivemos a oportunidade de visitar uma jovem que estava num processo muito grande de depressão. Ela não aceitou a oração minha e do Padre Bruno, mas nós rezamos à distância. Para a pessoa experimentar o poder de Deus, ela tem que ir a Deus, ela tem que querer, ela tem que desejar. Muitas vezes nós queremos que a pessoa experimente, que ela seja curada, que ela seja transformada, mas às vezes a pessoa não quer. Porque para ser curado, eu tenho que ir a Jesus para ser dele. Não é simplesmente buscar uma cura como uma fada madrinha, como se Deus fosse uma fada madrinha, como se Deus, com um toque de condão ali, vai me dar o que eu preciso sem o meu compromisso. Não. Deus, da sua bondade, Ele queria para aquela família daquele homem, não só a cura do filho, a bondade de Deus, Ele queria a salvação daquela casa. O pai foi buscar a cura do filho. E o que aconteceu com a família dele? Toda a família foi salva. Toda a família acreditou. Quando nós vamos a Jesus e pedimos algo, Ele faz muito mais. Porque Ele é todo poder e Ele é todo bondade. O querer é meu, mas o poder é de Deus. Ir até Jesus é a primeira condição para recebermos o que nós pedimos. Há uns 20 e poucos anos atrás, em que nós fomos dar encontro no interior do estado da Paraíba, era uma época em que lá no Nordeste fazia seca e aqui no Sul chovia. Parece que a coisa inverteu. Se Deus quiser, só esse ano. Mas havia uma seca prolongada na região, e naquela cidade do interior da Paraíba, era comum ver acampamento dos retirantes que tinham vindo do flagelo da seca. Era comum. E lá de Goiânia, onde eu moro, fomos eu e um outro missionário. E nós começamos a fazer uma oração diante da Eucaristia. A Eucaristia é a prova da bondade de Deus. É Deus que se rebaixa, se humilha, se faz pão para ficar perto de nós. Santo Pio de Pietrelcina dizia: onde o Santíssimo Sacramento está exposto, o céu toca a terra para abençoar os adoradores. O céu toca a terra onde o ostensório está exposto, porque ali o ostensório é a ligação, é a ponte entre Deus e os homens. Aquilo que Jesus falou no capítulo 2 do Evangelho de São João, lá pouco antes, quando Jesus encontra com Filipe, e ele fala da escada que sobe do céu, no capítulo 1, aquela escada é Deus, é Jesus, é a escada que nos liga a Deus. E no momento em que nós estávamos ali, eu disse: pede. O nosso Deus é o Deus que concede em abundância. Naquele momento, lá no meio do povo, era uma capela,
Se não me engano, o nome da capela era São Pio X, acho que era esse o nome. Quando estávamos ali, um senhor começou a gritar, casado com a esposa do lado, e ele começou a gritar: Jesus, eu sou cego, há 18 anos a cegueira me impede de trabalhar por causa do glaucoma. Jesus, tem piedade de mim. E ele gritava junto com a sua esposa, chorando. E eu disse: meu irmão, vem aqui até o altar, onde o ostensório está exposto. E o homem veio sendo trazido pela mulher. Quando ele veio chegando na metade do caminho, ele começou a gritar: eu estou enxergando, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Todos nós começamos a chorar, abraçávamos, louvando a presença de Jesus, nem rezamos por ele. O querer era dele, mas a bondade, o poder de Deus concedeu sem que nós rezássemos. Lá na porta tinha uma criança, eu lembro até o nome dela, Inocência. Tinha um acampamento ali bem perto dos retirantes, e aquela menina chamada Inocência, pés descalços, ela ficou bem na porta ali da capela sem entrar. É aquela pessoa que quer entrar, mas não quer. Eu lembro que ela tinha 11 anos de idade, a menina, lá na porta. E quando aquela menina viu aquele milagre, daquele homem que há 18 anos não enxergava, ela veio se aproximando do altar. O altar era alto, de pedra. Ela era do tamanho do altar, pequena, devido à inanição dos anos que ela passou, não cresceu muito. Aí quando nós olhamos para a menina, ela deu um grito: Deus, Deus, eu também quero um milagre. Aí o companheiro de missão que estava comigo diz: Roberto, o olho esquerdo dela não enxerga. Vamos pedir a cura desse olho esquerdo? Ora, se Deus deu 18 anos, esse homem não enxergava. O querer é meu, o poder é de Deus. Quando ele chegou perto dela: olha, tá bom, nós vamos rezar para você, para Jesus curar esse olhinho que não enxerga. Nós vamos rezar agora para Jesus curar esse olhinho que não enxerga. Aí ele parou. É esse o milagre que você quer, não é? É esse milagre que você quer, não é? Ela disse: não. O milagre que eu quero é que meu pai volte para casa. Eu prefiro viver sem um dos olhos do que viver sem o meu papai. O companheiro começou a chorar, não deu conta de terminar. E eu fui rezar com ela. Oh Jesus, traz de volta esse pai que abandonou essa casa. Ela puxou minha roupa: papai não abandonou a gente. Então conta a história. E a menina contou a história. Olha, quando a gente mora na roça e perdemos tudo, viemos para cá, mas quando as coisas estavam assim ainda, acabando, eu me lembro que às vezes a gente só tinha almoçado, não tinha mais janta. E o papai fazia um chá para a gente, colocava a gente no colo e cantava e contava história até a gente dormir. Eu não importo de passar fome, estando perto do meu pai que me ama. Meu pai teve que trabalhar lá em Recife, de servente de pedreiro, para a gente não morrer de fome. Ela olhou para o pezinho assim: é o que ele manda, não dá para a gente vestir, mas dá para a gente comer. Ah não, mas está melhor, né? Tentei consertar. Falei assim: não, o
O mais importante para mim, o milagre que eu quero, é que meu pai fique com a gente de novo. Às vezes o nosso querer é um, mas o amor de Deus, o poder de Deus, Deus queria reunir aquela família de novo. E como que aquela criança queria? Ela foi até Jesus. E um ano depois o pai estava com a família, reunido com a família, porque aquela comunidade se condoeu com aquela jovem, com aquela criancinha. A comunidade foi caridosa. Às vezes Deus vai fazer a bondade através de nós, através da nossa caridade. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ir até Jesus. O segundo passo é aquele que fez o homem pedir com fé. Pede com fé e com amor, com carinho, mas pede, porque Deus concede, mas pede sem duvidar. Desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele tinha certeza que se Jesus fosse com ele, o seu filho não morreria. Mas aí vem o terceiro ponto: acreditar na palavra de Jesus e andar com fé. Jesus não foi com ele. Jesus não fez o milagre como ele pensava que Jesus faria. Não. Jesus não caminhou com ele, não fez isso não. Jesus simplesmente disse: vai, teu filho está passando bem. Aquele pai só veria o milagre no dia seguinte. Ele teve que passar por uma noite escura de sofrimento, de dor, de dúvidas, mas ele andou na fé, ele caminhou na fé, acreditando que Deus não é homem para mentir, que Deus cumpre suas promessas. Esse é o terceiro passo: andar na fé, não duvidar. O quarto passo: esperar a hora de Deus manifestar o poder e a bondade. Esse é o quarto. Esperar a hora de Deus manifestar o seu poder e a sua bondade. Só aconteceu no outro dia. Mas esses quatro passos são tão simples: ir até Jesus, desejar ser Jesus, ser dele, ser somente dele, pedir com fé, andar na fé, confiando no poder de Deus. E por último, esperar a hora de Deus. Sabe por quê? Deus não demora, Deus capricha. Vamos repetir? Deus não demora, Deus capricha. Se está demorando é porque Deus está caprichando. Há pouco tempo atrás, um senhor lá do interior do estado de São Paulo, aqui do interior de São Paulo, veio me dizer: Roberto, há 3 anos atrás, eu estava com câncer no fígado, no baço, no pâncreas e no intestino. O médico tinha me dado 20 dias, e minha família, com toda a fé, levou onde você estava, para que diante de Jesus rezassem por mim. Roberto, isso tem 3 anos, para a glória de Deus. 3 anos, curado. Para a glória do nome de Jesus. Mas muitas vezes Deus não cura. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Mas mesmo o nosso querer não sendo o querer de Deus, Deus, na sua bondade, faz o jeito dele. Aceita o jeito de Deus. Aceita o jeito de Deus. Agora, no dia 19 de julho de 2014, o meu sogro partiu para a casa do pai. Que homem bom! Foi um dos pioneiros da renovação carismática em Goiás, lá pelos anos de 1973.
A minha doce querida Neuzinha, quando ela fez a experiência do batismo do Espírito Santo, foi porque o pai dela levou ela para receber essa experiência em 1977. Quando entrei em um grupo de oração pela primeira vez, em 78, quem coordenava a música era o meu sogro. E quem animava o grupo de oração, quem cantava, era a mais bonita de todas as animadoras. Adivinha quem era? A Neuzinha. Eu lembro até a roupa que ela estava vestida. Uma calça cinza, uma blusa amarela com um peixe bordado. Eu disse, opa, é nesse mar que eu quero pescar. Meu sogro foi velado como a roupa de ministro de Eucaristia. Durante esses 3 anos, em que ele lutou dos 81 aos 84 anos de idade, ele nunca reclamou. Nunca disse nada. Nesses 3 anos, ele leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quase 3 vezes.